Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo de treinamento. Nesse vídeo, falaremos um pouquinho sobre o diário de bordo e como utilizar essa ferramenta. E as apresentadoras desse vídeo serão eu, Aline, Isabelle e a Luana. Sobre o sumário dessa apresentação, nós passaremos por 4 tópicos principais. O primeiro deles será a definição, o que é o diário de bordo e quais são as diferenças entre ele e outras ferramentas de organização. Na parte 2, nós discutiremos sobre o feedback, como que ocorrem os feedbacks a curto, médio e longo prazo. Na parte 3, nós discutiremos sobre o relatório mensal de atividades planejadas. E, por fim, sobre o diário de bordo, como nós podemos preencher ele corretamente. Falando mais a respeito da definição, nós temos uma definição que diz que o diário de bordo se trata de um relatório sobre determinada navegação, onde ficam registrados os acontecimentos mais importantes durante o trajeto. Então, o diário de bordo é utilizado há muito tempo, principalmente pelos navegantes, para relatar o que aconteceu durante a viagem e anotar quais são as próximas mudanças que podem ser feitas para as próximas viagens. Então, o diário de bordo consiste em algumas etapas na sua construção. A primeira delas, que seria a introdução, ocorre um escrito baseando-se no percurso ou plano inicial da viagem. Então, aqui nessa etapa, os navegantes e outras pessoas que utilizavam o diário de bordo escreviam o que eles esperam para a próxima viagem. Já no desenvolvimento, apresentam as correções referentes ao percurso real e conta com as adversidades e sucessos da viagem. Então, nesse momento, eles vão corrigir e anotar quais são as principais adversidades que eles encontraram no meio do caminho. Por fim, a conclusão, após terem terminado a viagem, ocorre a revisão do ocorrido e a avaliação das mudanças e ações para a próxima viagem. Então, nesse momento, eles vão fazer uma autoavaliação do que ocorreu durante toda a viagem e planejar a próxima com mais atenção, procurando não acontecer esses mesmos erros. Então, afinal, qual a diferença entre o diário de bordo e um outro método convencional de organização como agenda ou lista de tarefas? No caso, o diário de bordo ele se trata de uma ferramenta de organização pessoal, autoconhecimento e autogestão, que une técnicas de checklist, estabelecimento de metas e feedback. Então, o diário de bordo se trata de uma metodologia muito mais completa de organização e, por conta disso, nós utilizamos ele no nosso PET. Falando mais a respeito da importância do diário de bordo, nós elencamos aqui 4 principais importâncias. A primeira delas é o objetivo, porque você consegue, por meio do diário de bordo, se aproximar do seu objetivo demonstrando os passos que você precisa seguir para alcançar ele. A outra importância seria da produtividade, pois utilizando o diário de bordo você acaba evitando a procrastinação e ele funciona como um lembrete do que precisa ser feito. A próxima vantagem seria o compromisso, pois com o diário de bordo você se compromete com você mesmo quais são as atividades que você vai realizar durante a semana. Então funciona como se fosse uma autocobrança. E por fim, com o progresso você consegue refletir no que foi feito e relacionar isso com seus objetivos, avaliar no final da semana quais foram os aspectos positivos e negativos. Falando agora sobre os 4 passos do diário de bordo, nós temos os pontos positivos, negativos, o planejamento e o feedback. Falando sobre os pontos positivos, nós temos o reconhecimento do que aconteceu de bom na semana, as atividades que você realizou e as coisas que te aproximam dos seus objetivos. Então, nessa etapa, você vai avaliar tudo o que aconteceu de bom, o que você conseguiu produzir e quais são as atividades que você conseguiu aproximar do seu objetivo final. A próxima etapa seriam os negativos. Você refletir e pensar o que você mudaria nessa semana. Avaliar o que não foi realizado e por que não foi realizado. Você também pode avaliar as atividades realizadas que afastam você do seu objetivo. Então, nesse momento, você vai avaliar e fazer uma autoavaliação do que você poderia mudar para a próxima semana. A próxima etapa é o planejamento, em que você vai estabelecer o que será realizado na semana seguinte, estipular metas, definir datas e horários e estabelecer uma metodologia de realização. Por fim, o feedback,
você vai refletir sobre como foi sua semana no seu estado psicológico, a motivação, proatividade e desempenho. E também você vai conseguir desenvolver a gratidão e o auto-perdão para ver o quanto você se esforçou naquela semana e o quanto você foi grato pelo que você realizou e também se perdoar por não ter sido tão produtivo assim. Agora, tratando dos feedbacks, eles podem ser realizados a curto, médio e longo prazo. A curto prazo é feita uma avaliação diária e semanal de como tem sido a realização das tarefas, tanto por parte do RH como dos próprios integrantes. A médio prazo é realizado, então, a avaliação mensal, por meio do relatório do diário de bordo. Por fim, a longo prazo é possível observar, por meio de uma avaliação anual, o progresso, a continuidade e a aproximação do objetivo. Esses 3 momentos devem estar presentes para um desenvolvimento significativo. Agora, tratando mais especificamente do relatório do diário de bordo, ele é realizado mensalmente pela rotina dos recursos humanos e tem por objetivo avaliar quantitativamente e qualitativamente o preenchimento do diário de bordo do grupo e segue o seguinte modelo. Com isso, você consegue acompanhar seu progresso. Por exemplo, se em março foi observado no seu relatório do diário de bordo que você deveria colocar o tempo destinado e preencher semanalmente, se você corrigir isso para o próximo mês, isso não será mais anotado, mas no próximo relatório é relembrado de justificar o porquê de tal atividade não foi realizada. Ao corrigir isso, por fim, em maio é destacado que você teve uma boa distribuição das horas, o que evidencia uma grande melhora. No quarto tópico dessa apresentação, intitulado O Diário de Bordo, falaremos sobre o tutorial de preenchimento do diário de bordo, abordando dicas para colocar o mesmo em prática. O diário de bordo utilizado no PET Farmácia, ele tem a seguinte apresentação. Ele é elaborado semestralmente por meio de planilha no Excel pelos integrantes dos recursos humanos. Cada mês é dividido em semanas, sendo que o diário de bordo deve ser preenchido cada semana por todos os integrantes do grupo de forma individual. Na planilha, temos o espaço reservado para o planejamento da semana e aqui cada integrante preenche com as atividades do PET que irá executar nesta semana. Reuniões gerais, reuniões e atividades da rotina, reuniões de GTs, projetos, entre outros. Se ao decorrer da semana é realizado algumas atividades que não constam no planejamento semanal, essas atividades serão consideradas como atividades não planejadas. Por exemplo, reunião extra de um GT ou até reunião com outro grupo PET. Na mesma planilha, tem o espaço para realizar observações, deixar comentários do que será realizado em cada atividade, bem como detalhamentos do que foi realizado. É na mesma planilha e na mesma coluna que você coloca justificativas do porquê a atividade não foi realizada. Por exemplo, você faz parte do PET Visitas. Lá nas observações, você vai colocar entrar em contato com o palestrante e agendar uma reunião ainda para esse mês. Por exemplo, para cada tarefa deve ser atribuído o tempo gasto para concluí-la. Por exemplo, a reunião geral de segunda teve uma duração de 2 horas. Lá no lugar onde tem que colocar as horas, você vai colocar as 2 horas que foram utilizadas na reunião geral de segunda. Deve também ser preenchido o status de cada atividade com uma das seguintes opções: realizada, não realizada e cancelada. A última coluna é em relação às atividades pessoais que podem ou não ser diretamente ligadas ao PET. É, portanto, o preenchimento opcional. Aqui segue a legenda utilizada para preencher o status das atividades. A primeira opção, OK,
você coloca quando a atividade planejada foi cumprida. A segunda opção, cancelado, você coloca quando a atividade planejada não foi realizada por motivos externos. Por exemplo, a reunião geral de quinta foi cancelada por ser um dia feriado. A última opção, não feito, você usa quando a atividade planejada não foi realizada e não dependia de motivos externos. Por exemplo, você marcou de assistir o documentário do PET Cultural na sexta e por conta de outras atividades, isso não foi realizado. Nesse caso, você vai colocar como status daquela atividade não feito. Segue aqui também a legenda da escala idônica, a mesma que permite de avaliar o quanto você gostou de realizar as atividades. Ela varia de 1 a 5. Na prática, é nessa sequência que é colocado o planejamento da semana no domingo. Você começa preenchendo de cima para baixo, colocando as reuniões, sendo elas reunião ordinária, reunião de rotina ou até reuniões de GTs. Depois você coloca as atividades, atividade de rotina, atividade de tal projeto coletivo, por exemplo, compilado e local, e por último, atividades de projetos individuais, por exemplo, atividades formativas ou até estágios. Em seguida, é colocado a categoria de cada atividade e também a meta. Ao decorrer da semana, conforme for realizadas as atividades, preencha nas observações o que foi feito. Por exemplo, se você faz parte dos recursos humanos, você vai colocar lá nas observações preparar os slides para a apresentação do diário de bordo. Para não esquecer, adicione o tempo gasto para realizar a atividade logo depois de concluir aquela atividade. Ao longo da semana também, ou no outro domingo, você coloca o status das atividades e detalha na observação o que foi feito. Caso alguma atividade planejada não foi feita ou até cancelada, você justifica nas observações. E caso tenha feito alguma tarefa não presente no planejamento semanal, adicione-a no espaço reservado para atividades não planejadas, colocando a categoria, o tempo gasto e a observação. Para concluir, na hora de preencher, deve ficar atento e cuidar para não esquecer de colocar o tempo dedicado para todas as atividades, planejadas como não planejadas. Deve também detalhar a justificativa do porquê alguma atividade planejada não foi realizada e lembrar de atualizar o diário de bordo nos domingos. Preencha cada semana separadamente e confere a memória da reunião e adiciona o tempo certinho das reuniões ordinárias quando for preencher o diário de bordo. Também lembra de planejar atividades não relacionadas ao PET e, nesse caso, coloca elas na coluna de atividades pessoais, lembrando que o preenchimento é opcional. Agradecemos a sua participação, você ter acompanhado o vídeo até aqui. Não deixe de assistir o próximo vídeo e se tiver alguma dúvida, pode enviar para o nosso e-mail petfarmaciaufpr@gmail.com. Nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!